Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gleison, sou delegado de polícia no estado do Paraná e vim aqui com vocês nesse projeto de Dedicação Delta para a gente conversar um pouquinho sobre algumas jurisprudências, né? Hoje eu vou trabalhar com algumas jurisprudências da parte especial do direito penal, processual penal, e que foram julgados aqui nesse ano de 2022, de janeiro até julho aí, os principais, ou seja, selecionou assim as mais relevantes que foram proferidas pelas cortes, o STJ e STF. Eu acredito que vem aí para poder estimular vocês aos estudos. Eu vejo isso como um projeto excelente, porque querendo ou não, quando a gente lê a jurisprudência, quando a gente lê o julgado, a gente consegue começar a ter esse estímulo de ler uma lei seca, de procurar o raciocínio jurídico em cima de determinado fato, e isso é o que vai guardar vocês aí numa eventual questão de prova, tá bom? Então vamos começar eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou trabalhar com as jurisprudências deste ano, né, de 2022 até o mês de julho. A gente está com os informativos STF, STJ, extremamente importante estar acompanhando o informativo. As provas que exigem mais do conhecimento do candidato, e hoje até mesmo as provas mais básicas aí estão começando a entrar nessa ideia de qual é o entendimento de determinada corte. Hoje nós temos os informativos que resumem os principais entendimentos das cortes, né? O STF deste ano, nós temos os informativos 1042 até o 1061, dessa data, e nós temos também os informativos do STJ, que é dos 722 até os 742. Portanto, vamos trazer aqui legislação penal especial. Lembramos que eu trouxe aqui como fonte, né? Foram dois lugares que eu consegui buscar essas informações, que são os próprios informativos do STF. Você consegue no próprio portal do STF, digita no Google, vai ficar mais fácil. E nós temos também os informativos do STJ, que você consegue no próprio portal do STJ. E claro, né, dizer o direito. Dizer o direito, o professor Márcio, ele é extremamente relevante, traz não os informativos em si, ele explica os informativos. Por isso que a gente compila, traz informações dele, e realmente faz uma diferença para quem tem estudado para os concursos aí, tá? Para a gente começar, pessoal, vou trazer como os julgados mais importantes, vou trabalhar como é que está falando a lei, como é que está falando a jurisprudência, e a gente vai bater nesse papo aqui, esse bate-bola, para a gente estimular mesmo o estudo, bacana? Primeiro julgado que eu trouxe aqui do STJ, vejam só. Na autolavagem não ocorre a consunção. Opa, já começa a pensar, poxa, o que é consunção? Consunção ou princípio também da absorção. Um crime, que é um crime ali somente de passagem, ele absorve o outro. Aí a questão é, falou autolavagem, já começa a questionar, poxa, o que é essa tal da autolavagem? Lavagem de capitais. Lei 9613 de 1998. Né? Lei de lavagem de capitais, também chamada de lei de lavagem de dinheiro. Aí a questão, o título é: na autolavagem não ocorre a consunção, ou seja, um crime dentro do outro, entre corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Lavagem de capitais é um crime que depende da existência de uma infração antecedente, tá? O que primeiro a gente tem que entender? Será que o sujeito que pratica um crime de corrupção e ele mesmo, com dinheiro, por exemplo, que ele recebeu da corrupção, recebeu 100 mil de corrupção, ele lava esse dinheiro? Será que essa autolavagem faz com que o crime, o crime de corrupção ele absorva esse crime posterior, seria um pós-fato impunível, ou até mesmo a lavagem, que depende do crime de corrupção, ele não se sustentaria? Então essa foi julgado da STJ. E o STJ entendeu o seguinte: olha, gente, se o sujeito foi ali e praticou ato de corrupção, e com aquilo que ele recebeu do ato de corrupção, ele foi lá e lavou, essa autolavagem é um crime sim da 9613. Portanto, o STJ entendeu que essa autolavagem, que é a imputação simultânea ao mesmo réu do delito antecedente, no caso do nosso exemplo, o crime de corrupção, e também o crime de lavagem, é totalmente permitido. O cara vai responder pelos dois crimes, tá? Desde que sejam demonstrados diversos atos, atos autônomos daquele que compõe realizado do primeiro crime, que é a circunstância em que não ocorrerá o fenômeno, portanto, da consunção. Então, vou levar para a prova assim, ó.
não existe consunção ou princípio da absorção entre o crime de corrupção passiva e o crime de lavagem de dinheiro, essa autolavagem praticada pelo sujeito, tá? Essa autolavagem, na observação que foi colocada aqui, ela merece essa reprimenda estatal na medida que o autor da infração antecedente, já com a posse proveniente do crime, ele poderia simplesmente utilizar o bem ou gastar o dinheiro. O que ele fez? Ele resolveu fazer a lavagem, quaisquer das suas modalidades, né? E aí, quando ele praticou essa conduta, ele tentou dar áreas de legalidade a esse valor que ele tinha, ele praticou a autolavagem. Portanto, responderá pelos dois crimes. Essa foi a decisão do nosso STJ. Beleza? Segunda jurisprudência de hoje. É possível que o Poder Judiciário conceda autorização para que a pessoa faça cultivo de maconha com objetivos medicinais? Gente, isso é uma polêmica danada. STF tem um assunto, mas eu quero trabalhar hoje só com a jurisprudência do STJ. Vamos lembrar que aqui, ó, a quinta turma e a sexta turma do STJ, elas são as turmas criminais. Quando elas estão com a bronca, quando ela está muito divergente da outra, elas se juntam na terceira sessão, tá certo? Só que não houve esse junta-junta ainda, tá? Com essa decisão aí, ó, de 14/6, ou seja, 14 de junho agora, 2022, a sexta turma ela passou a entender que é possível a concessão do salvo-conduto, ou seja, esse habeas corpus preventivo para o sujeito, para permitir que pessoas com prescrição médica para o uso de canabidiol, que tem ali o princípio ativo da cannabis sativa, cultivem plantas de maconha e dela façam a extração do óleo. Muita gente que tem epilepsia, há estudos medicinais que comprovam que essas pessoas elas conseguem controlar os efeitos da própria epilepsia e outras doenças também, com o uso do canabidiol. Aí só que o uso do canabidiol depende de você cultivar a maconha para fazer a extração do óleo. Só que o valor do produto, muitas vezes há muitas decisões judiciais autorizando a importação do canabidiol, só que é muito caro. Então as pessoas começaram a pensar, será que eu posso cultivar a maconha? Porque aí eu cultivo, eu que tenho o diagnóstico X para uso desse canabidiol, eu cultivo e retiro o óleo. A sexta turma do STJ, agora com essa decisão recentíssima, falou: pode sim. Decisão judicial concedendo esse habeas corpus preventivo, esse salvo-conduto para a pessoa cultivar a droga. Já a quinta turma, de uma decisão de 2021, entende que não. Você vê, no mesmo tribunal, quinta turma, decisão mais antiga, fala: ó, não é cabível esse salvo-conduto para cultivo da maconha, que é cannabis sativa, visando a extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle de epilepsia, posto que a autorização ficaria a critério da Anvisa. Então, trouxe isso aqui para vocês verem a divergência entre as duas turmas do STJ. A quinta turma entende que não é cabível esse salvo-conduto, esse habeas corpus preventivo. Já a sexta turma entende que sim, que é cabível esse habeas corpus preventivo, que é o salvo-conduto. Vamos lembrar que a decisão mais recente, portanto, é da sexta turma. Mais uma decisão, pessoal. Ó, será que é possível utilizar a quantidade e a natureza da droga apreendida para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas? Vamos começar a entender isso aqui. Primeira coisa, se o sujeito pratica um crime de tráfico de drogas, tá? Na modalidade do artigo 33, e esse sujeito, se ele de repente é primário, é de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e ele não integra organização criminosa, a pena dele poderá ser diminuída de 1/6 até 2/3. Então, beleza. Até agora nós entendemos o seguinte, tá? O sujeito que trafica drogas, se ele estiver dentro das circunstâncias do parágrafo 4º, ele poderá ter chamado tráfico privilegiado, ou seja, vai ter uma diminuição da pena. Agora, será que a natureza e a quantidade da droga que foi apreendida pode influenciar numa menor diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º? Foi isso que o STJ decidiu. Falou, pode. Aí nós vamos começar a entender. Peraí.
Para eu fixar uma pena para um sujeito que foi condenado, está sendo condenado por tráfico de drogas, eu tenho que observar a quantidade e a natureza da droga apreendida. Como a gente sabe que a fixação de uma pena, ela se dá de acordo com um critério trifásico, eu vou ali, se vocês quiserem ver o critério trifásico, pessoal, depois vocês dão uma olhadinha no artigo 68 do Código Penal. Tá? Primeiro eu vou olhar as circunstâncias judiciais, depois eu vou olhar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Aqui ficou feio, né? Deixa eu consertar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão feio, né? Vamos lá. Parecendo que é uma criança escrevendo. Né? Pronto. Isso aqui é Código Penal, tá, gente? Vamos voltar para a linhazinha nossa aqui. Opa. Vamos lá. Artigo 68. Vou voltar para minha linhazinha. Pronto. Então, gente, olha só. Se eu... Artigo 68 do Código Penal. Quase que eu escrevi feio de novo, né? Artigo 68 do Código Penal. Portanto, se eu vou ali para o critério trifásico, eu estou nas circunstâncias judiciais, lembramos que as circunstâncias judiciais são várias, tá? Se eu for lá do Código Penal, só artigo 59, etc. Na lei de drogas, ela fala, ó, também tem ali a natureza e a quantidade da droga. Então, se eu considerar na minha fixação da pena base e eu quiser aumentar um pouquinho a minha pena base, entendendo que a quantidade e a natureza da droga, elas são relevantes ali para poder aumentar a minha pena base, eu não posso utilizar aquilo ali para reduzir ou para diminuir menos a pena dele do parágrafo 4º. Entenderam? Olha que interessante. Então eu sou um traficante. Em tese, eu sou um traficante privilegiado, eu teria direito ao parágrafo 4º. Só que o parágrafo 4º, a causa de diminuição de pena, ela está na terceira etapa da fixação da pena e não na primeira. Se o juiz considerou de forma negativa que a natureza e a quantidade da droga apreendida ela façam com que a minha pena base seja um pouco maior, ele não pode usar esse mesmo critério de quantidade e natureza da droga para impedir que a minha diminuição da pena do parágrafo 4º, que acontece no terceiro momento da fixação da pena, ela seja menor. Entenderam o esquema? Então, o que decidiu o STF para a gente trocar em miúdos? Que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena base, quanto para a modulação da causa de diminuição do 33 para 4. Neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo. Ou seja, ou é um ou é outro. Fechou? Muito interessante essa decisão. A gente avança. Ó. O artigo 42 vai falar, na fixação da pena, o juiz vai considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 o quê? Natureza e quantidade da droga, da substância apreendida, personalidade e conduta social do agente. Ou seja, ou utiliza o argumento da natureza e quantidade da droga para fixar a pena base, ou utiliza para menor redução da pena do 33, parágrafo 4º. Não pode os dois ao mesmo tempo, senão eu estaria penando o sujeito duas vezes. Aí não pode bis in idem no direito penal. Tá? Circunstâncias, natureza e quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem. Tá aí também uma decisão do nosso STF, repercussão geral. É uma decisão antiga essa. A decisão que eu trouxe agora, ela é de 2022, com uma promessa nossa. Fechou? Vamos para a próxima. Deixa eu tirar minha imagem maravilhosa daqui, né? Senão... Fechou, vamos lá. É possível que os crimes antecedentes sejam julgados em um processo os crimes antecedentes sejam julgados em um processo e a acusação por lavagem seja apreciada em outro processo desmembrado, mesmo que o Ministério Público esteja imputando a causa de aumento descrita na parte final do parágrafo 4º, artigo 1º da 9613, colocar até interrogação, será que seria possível isso? O que aconteceu no caso concreto? Ó, processo com dezenas de réus. Aí nós tivemos o crime organizado, corrupção ativa, aqui ó, vários crimes. Crime organizado, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Aí o juiz decidiu fazer o quê? Desmembrar os processos. E desmembrar as imputações relacionadas à lavagem de dinheiro apuradas, vou voltar com minha fotinha aqui, né? Apuradas em outro processo, distinto do processo que apura as infrações penais.
Aí a defesa falou assim: não, deveria tudo ser julgado num pacote só. Se o sujeito está sendo acusado da lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro é pressuposto, inclusive, e inclusive o próprio Ministério Público falou que vai, que pediu, né, a incidência do artigo 1º, parágrafo 4º, em que a pena seria aumentada de 1 a 2/3 se a lavagem de dinheiro tiver sido cometida por intermédio de organização criminosa. Então teria que, em tese, julgar tudo no mesmo processo. Só que o juiz pode desmembrar o processo. Ele pode falar, não, a lavagem de dinheiro vai ser num lugar e o julgamento dos outros crimes vai ser no outro. Às vezes para tumultuar o processo, pode estar atrasando, etc. E tal. É uma faculdade, inclusive, que compete ao próprio juiz. E o STJ decidiu, falou, olha, a reunião de processos em razão da conexão é uma faculdade do juiz, conforme a interpretação ao contrário do senso do artigo 80 do CPP, que possibilita a separação de determinados processos. Então, a eventual incidência de causa de aumento descrita na parte final do artigo 4º, do parágrafo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, não constitui empecilho para o juiz manter a separação dos feitos. Beleza? Então, o juiz pode separar os feitos, cada um ser julgado em seu momento, inclusive incidindo essa própria causa de aumento de pena do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Fechou? Próxima jurisprudência aqui para nós. Vamos lá. O que nos diz? Tráfico de drogas. Proximidades ou imediações de estabelecimento de ensino. Covid-19, situação excepcional. Gente, vamos lembrar que existe uma majorante no artigo 40, inciso 3º da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, e essa majorante do tráfico de drogas, ela fala o seguinte, ó, se foi cometido, aí eu vou ver que está aqui embaixo, aqui, ó, nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais de ensino. Poxa, se for nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, nós vamos ter um aumento dessa pena. Tá? Essa pena poderá ser aumentada de 1/6 até 2/3. Aí, o que aconteceu? Com a Covid-19, e é de conhecimento de todos, muitas escolas ficaram fechadas. Então, será que justificaria o aumento dessa pena? A gente tem que pensar direito penal friamente, não pode ir com emoção, não. Vamos lá. Será que justificaria esse aumento de pena pela razão da própria lei? Será que esse era o objetivo da lei, numa análise dela? O próprio STF entendeu. Não, realmente. Desculpa, a gente entendeu que foi o STJ, foi sexta turma aqui. Sexta turma da STJ. Entendeu? Falou, não, realmente não justifica essa situação excepcional por causa da Covid-19. O sujeito traficou, mas foi nas proximidades daquela escola, porém a escola estava permanentemente fechada ali por aquele período de tempo. Então não faz sentido instituir ou incidir essa causa de aumento de pena do artigo 40, tá certo? O STF, em 2022, numa decisão aqui, a segunda turma, falou, mesmo que a escola esteja fechada, é possível imputar a majorante. Só que aqui, o STF não necessariamente analisou a mesma figura do que o STJ estava analisando. Mas a gente tem que lembrar que são decisões conflitantes, sim. Então, o STJ, a sexta turma, entendeu que, na situação excepcional, não incidiria essa causa de aumento por causa da Covid-19, a escola estaria fechada. O STF entendeu que, mesmo a escola estando fechada, incidiria a majorante. As duas decisões são deste ano, uma em abril do STF e uma em maio do STJ. Gente, estudar não é tão fácil. Estudar jurisprudência é um desafio. Estudar hoje para concurso exige resiliência, exige força, tá? Nós estamos com vocês. Vamos lá, próximo. Julgado agora do STF, específico dele. Vamos lá. É constitucional o artigo 83 da Lei 9430 de 96. Tá? O que essa lei está tratando? Questionaram se essa representação fiscal para fins penais, relativa aos crimes contra a ordem tributária, da 8.137, aqui essa lei, e também aos crimes contra a Previdência Social, que estão lá no 168A, apropriação indébita previdenciária, ou até mesmo 337A, sonegação previdenciária. Então, essa representação fiscal para fins penais,
relativa a esses crimes contra a ordem tributária, eles têm que ser encaminhados ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência do crédito fiscal tributário correspondente. Então, o STF entendeu que sim, que esse dispositivo do artigo 83 desta Lei 9430, que faz essa exigência, ele é constitucional. Tá bom? Outra jurisprudência, vamos lá. Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do artigo 28, porte de droga para consumo pessoal, para fins de reincidência. Gente, é uma jurisprudência extremamente acertada. Vamos lembrar que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, com o propósito de trazer uma flexibilização maior nessa criminalização da conduta do usuário de drogas, do sujeito que traz a droga, porta a droga, né, para consumo pessoal, tem depósito, transporta, traz consigo, guarda, adquire. Esse sujeito, muitas vezes, é usuário dependente de drogas. Então, essa Lei 11.343 já tirou as penas privativas de liberdade. Passou a prever advertência, frequência obrigatória a curso, prestação de serviço à comunidade, mas não mais colocava o sujeito na cadeia pelo fato de ele ter incorrido nesse crime do artigo 28. Inclusive, até mesmo, esse crime aqui do artigo 28 da Lei de Tóxicos, que é o crime do usuário, do dependente de drogas, ele tem sido fortemente questionado sobre a sua constitucionalidade. Exatamente com questionamentos sobre o princípio da lesividade, se ele não seria muito mais um problema de saúde pública do que efetivamente um problema de direito penal. A par dessas discussões, a questão é, enquanto permanece como crime o artigo 28, será que ele pode servir como um crime que vai trazer a reincidência para fins penais? Gente, se nem a contravenção tem força para isso, para forçar a reincidência dentro de um crime, muito menos um crime que sequer pena que vai privar a liberdade do sujeito possui. Então foi essa a decisão do STJ. Viola sim o princípio da proporcionalidade a consideração da condenação anterior pelo crime do artigo 28 da Lei de Tóxicos para fins de reincidência. Então, a condenação anterior deste crime, está aqui no artigo 28, não configura reincidência. Para esse caso, vamos dar um exemplo. O sujeito tinha sido imputado a ele o artigo 28 da Lei de Tóxicos. Só que depois ele foi praticar um crime de roubo. Será que eu posso considerar como uma circunstância agravante essa reincidência decorrente do artigo 28 para imputar um aumento dessa pena do sujeito no artigo 59 como uma circunstância agravante, que seria a reincidência? É isso que o STJ falou, não posso fazer isso. Porque o artigo 28 sequer pena ele possui. Violaria, o STF falou, na verdade, violaria o princípio da proporcionalidade. Portanto, vamos considerar desse jeito. Não se pode considerar o artigo 28 para a reincidência de um crime posterior cometido e que esse crime anterior, que seria o artigo 28, sequer teria uma pena privativa de liberdade, etc. O máximo que ele tem é o quê? Como a gente vê aqui embaixo, ó, mas que ele tem é advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, de frequência a curso e tal, tá certo? Então esse foi o nosso entendimento do STF. E traz mais. A reincidência do parágrafo 4º do artigo 28 ela é específica. O que acontece, pessoal? Olha que essa é mais uma decisão também bem interessante para a gente poder estudar essa lei. Ó, a reincidência do parágrafo 4º do artigo 28 é específica. O que nós temos aqui? Ó, nós já tratamos o primeiro assunto. O primeiro assunto está aqui atrás. Ó. Eu posso usar o 28 para servir de reincidência de um crime posterior comum? Não posso. Agora, eu posso usar o 28 para fins de reincidência do próprio 28? O sujeito foi condenado pelo artigo 28 da Lei de Tóxicos. Aí depois ele foi condenado de novo. Vejamos que ele foi condenado a primeira vez, ele pode ser condenado a segunda vez, ele não vai ter uma pena privativa de liberdade. Mas, em relação à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e a prestação de serviço à comunidade, esse do inciso 2º e esse do inciso 3º, o prazo normal é de 5 meses. Mas se ele é reincidente, o prazo poderá ser até 10 meses. Então, o que aconteceu aqui? Agora nós estamos tratando de outro caso do 28. Se o sujeito cometeu 28
e ele cometeu um outro 28, é neste caso que eu posso dobrar a pena dele. É nesse caso que, na medida educativa de comparecimento a curso ou na prestação de serviço à comunidade, ao invés de ter o prazo máximo de 5 meses, pode ter um prazo máximo de 10 meses. Só que essa reincidência aqui tem que ser específica. Tem que ser o sujeito que cometeu 28 e depois cometeu 28. Então, vamos supor que eu cometi um 28 agora e eu tinha um roubo no passado. Isso não tem o condão de forçar que eu vá de 5 meses para 10 meses, entendeu a situação? Aqui, gente, sem pensar, a proteção do sujeito que é um cara que está passando problema de saúde pública, mas que a conduta dele ainda que é considerada crime. Então, de uma certa forma, eles estão flexibilizando essas possibilidades de trazer mais imputação ao sujeito do que o necessário. Fechou? Essa foi uma decisão da sexta turma de 2019. Trouxe aqui para conhecimento exatamente para comparar com essa outra questão da decisão do STF aqui, da questão da outra reincidência. Fechou, pessoal? Vamos para mais uma? Vamos lá. O que essa mais um vai me contar? Deixa eu tirar minha imagem aqui para não atrapalhar a leitura. Fechou, vamos lá. Lei Maria da Penha, afastamento do agressor por delegados e policiais. Muito interessante. Isso aqui foi um julgado em uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada aí pelo STF. O que eles queriam julgar? Julgar uma inserção do artigo 12C na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, e essa inserção desse artigo 12C passou a prever o seguinte, se for verificado risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Quem é que pode afastar esse agressor? Pode ser afastado pela autoridade judicial, que é a regra. Só que vamos supor que esse município não é sede de comarca. Quem que pode afastar imediatamente esse agressor? Pode ser afastado pelo delegado de polícia. Ele mesmo. O delegado de polícia pode afastar o agressor quando o município não for sede de comarca, tá? Agora, e se não tiver o delegado disponível no momento? Pode ser pelo policial aqui, bem aberto, né? Bem aberto quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, tá? Esse afastamento deve ser comunicado em até 24 horas para o juiz, né? E esse afastamento vai ocorrer de forma excepcional e supletiva ad referendo, ou seja, por referendo do magistrado. Portanto, pessoal, é válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado o risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. Decisão, a meu ver, acertadíssima, reconhecendo a constitucionalidade de um dispositivo, que é esse dispositivo aqui, artigo 12C, que foi inserido na Lei Maria da Penha para trazer ainda mais proteção a essa mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Ou seja, o delegado sim poderá afastar esse agressor quando o município não for sede de comarca? Pode. Se o delegado não estiver lá, qualquer policial poderá fazê-lo, tá? Comunicação em 24 horas para o juiz. Muito bacana essa decisão, gostei muito dela. Vamos lá. Competência para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Decisão muito polêmica, mexe com a atividade do delegado de polícia, muita gente contra a decisão, mas vamos pelo que decidiu o STF numa ação direta de inconstitucionalidade que estava questionando um dispositivo numa lei do Estado de Minas Gerais que permitia a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, só relembrando, quando a gente fala termo circunstanciado de ocorrência, está falando TCO, para alguns TC, que está previsto na Lei 9.099 de 95, que trata os juizados especiais, a partir do artigo 60, juizados especiais criminais. Tá? A questão é a seguinte, quem pode lavrar o termo circunstanciado de ocorrência? A lei fala autoridade policial. Tá? Aí a questão começou a ficar polêmica, porque algumas leis de alguns estados começaram a trazer a possibilidade da polícia militar poder também lavrar
o termo circunstancial de ocorrência. E isso chegou até o STF. O STF decidiu que, em relação a Minas Gerais, aquela norma que estava sendo impugnada, falou que é constitucional, lá, portanto, é constitucional, norma estadual que prevê a possibilidade de lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar. Beleza? Então saca isso. De acordo com o STF pela SDI, é possível sim que o TCO, também conhecido como TC, pode ser lavrado pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Isso foi decidido no âmbito de Minas Gerais. Tá? Vamos lembrar que o STF falou, que o próprio TCO é um instrumento legal que se limita a constatar a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, afetivo não ofensivo, motivo pelo qual não configura atividade investigativa e, por via de consequência, não se revela como função privativa da Polícia Judiciária. Tá certo? Ele fala que a Constituição Federal confere aos estados e ao Distrito Federal, a partir da competência concorrente, competência para editar normas legislativas que garantam a maior eficácia e aplicação de quem? Da Lei 9.099, que é uma lei mais flexível, né? Então, ele entende que a lavratura desse termo por qualquer autoridade legalmente reconhecida pode ser feita porque não há impeditivo para que os estados indiquem quais são elas, ou de qualquer modo disciplinem essa atribuição. Fechou? Essa foi um julgado em plenário do STF e aconteceu agora recentemente nesse ano, 2022. Tá? Decisão polêmica, mas está aí, é o que o STF decidiu. Vamos lá. É só para lembrar que o que fala no artigo, o artigo 24 foi só mencionado aqui para vocês consultarem, mas o artigo 69, ele fala autoridade policial. E as pessoas falam autoridade policial, delegado de polícia, outros entendem com uma visão mais abrangente, mas independente a par dessa discussão, fala que quem tomar conhecimento da ocorrência vai lavrar esse termo circunstanciado. Entendeu? Encaminhando o sujeito imediatamente ao juizado, providenciando requisições, e o autor do fato, que após a lavratura foi imediatamente encaminhado ao juízo, assumiu o compromisso, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Tá? Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar com medida de cautela seu afastamento do lar. Só que isso aqui é a Lei 9.099 de 95, e nós temos a Lei Maria da Penha que trata especificamente sobre essa parte final do dispositivo. O que nos interessa é que, para o STF, no caso de Minas Gerais julgado em plenário, é possível sim a lavratura do TCO pela Polícia Militar. Tá certo? Até pelos bombeiros também. Vamos lá. Próximo dispositivo, próximo jurisprudência, próximo julgado. Fala o seguinte: procedimento investigatório criminal autônomo. Gente, esse aqui é o tal do PIC, tá, gente? PIC. O PIC, para quem não sabe, é o procedimento investigatório criminal, a investigação conduzida pelo Ministério Público. E ele está ali numa resolução de número 181, revisada pela 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Tá? Esse PIC autônomo instaurado pelo Ministério Público Estadual, houve uma gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Falou-se em gravação ambiental, isso foi a alegação do Ministério Público. O Ministério Público falou o seguinte: o advogado que estava ali na oitiva do cliente dele, ele colocou para gravar aquela oitiva sem avisar ninguém. Ele pode fazer isso? O advogado pode fazer isso? Pode. É direito do advogado, inclusive, poder gravar. Isso até é uma interpretação extensiva de dispositivo do Código de Processo Civil. Consequência disso é que o STF ele entendeu. É legítimo que o advogado faça isso. Tá? Aí nós estamos prestigiando princípios constitucionais da ampla defesa, né, do devido processo legal. Então, essa gravação ambiental não configura o crime, porque tem um crime, gente, lá na Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica e Captação Ambiental, né? Essa lei, existe um crime lá, no artigo 10, tem um 10, tem um 10A, se você fizer essa gravação ambiental, você incorreria nesse crime. Só que essa gravação ela não é uma gravação ilícita, porque é permitido pelo direito. Tá? Então não configura o crime, como o STF decidiu, não configura o crime, essa escuta ambiental, muito menos interceptação telefônica, o fato do advogado que está ali manifestando, que está ouvindo o cliente, está fazendo até seus questionamentos, ele grave
ele grave essa oitiva que está sendo feita, tá certo? Vamos lá lembrar que o artigo 10 da Lei 9296 de 96 é crime a interceptação de comunicações telefônicas, informática, telemática, só que esse caso do advogado que grava não é crime. Vamos lembrar, gente, embora às vezes não participe de concurso de alguém, mas lembra aí que o CPC no 397, ele fala assim, ó, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio. Isso é o CPC, tá? Em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. E no parágrafo 6 fala assim, ó, a gravação de que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Referendo, embora se trate do direito penal, a gente sabe que o direito processual civil ele pode servir como legislação supletiva dentro do próprio direito processual penal. Por essa razão, não se imputaria crime também ao sujeito. Beleza? Vamos olhar a próxima jurisprudência? Tráfico de drogas, hediondez. Tráfico de drogas é um crime hediondo, gente? É. Mas agora o tráfico de drogas, naquela modalidade do 33, parágrafo 4º, que é o tráfico de drogas privilegiado, que tem a causa de diminuição de pena, o sujeito é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra a organização criminosa, esse é o chamado tráfico privilegiado. Ele não é hediondo, tá? Mas vamos lá, vamos comum. Tráfico de drogas, ele é um crime hediondo. O fato do sujeito ser semi-imputável permite que a pena dele seja diminuída. Agora chegou um advogado e falou o seguinte: esse sujeito, ele praticou um tráfico de drogas, é um crime hediondo, porém ele é semi-imputável. Além dele ter direito à diminuição de pena, também retiraria esse caráter hediondo do crime. Retiraria, não, permaneceria o crime de tráfico, não retiraria o caráter hediondo do crime. Ou seja, o STJ, o STJ, ele entendeu que o sujeito que é semi-imputável, não é pelo fato dele ser semi-imputável que o crime que ele praticou automaticamente se transforma num tráfico privilegiado. Ele tem o direito de ter diminuído a pena dele se fica reconhecida que no momento da conduta dele, ele não tinha total conhecimento sobre o caráter ilícito da conduta que ele praticou. Porém, isso não retira o caráter hediondo do crime praticado. Só vai retirar se for qualquer pessoa que é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra a organização criminosa. Beleza? Então, para a gente fechar essa ideia, a gente vai lembrar que a semi-imputabilidade, por si só, não afasta o tráfico de drogas e o seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada do crime, que é a do 33, parágrafo 4º, tá? Que é exatamente isso que está aqui embaixo. 33, parágrafo 4º é uma coisa, semi-imputabilidade do sujeito é outra coisa. Se o semi-imputável tiver enquadrado no 33, parágrafo 4º, sim, tem direito. É um crime que não é hediondo, né? O tráfico privilegiado não é hediondo. Ah, pessoal, por que o tráfico privilegiado não é hediondo? Exatamente por esse dispositivo que veio com o pacote de crime, ó, 112, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal, que é a LEP, que fala que não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º. Tá certo? Para a gente arrematar, vamos lembrar aqui o artigo 45 da Lei de Drogas, ele vai falar que é isento de pena quem, em razão de dependência, ó, isento de pena, ó, excludente de culpabilidade, razão de dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? O que me interessa é esse aqui, ó. 46. As penas podem ser reduzidas de 1 a 2 terços, se por força das circunstâncias do artigo 45, o agente não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele era um semi-imputável. O semi-imputável ele tem direito de diminuir a pena. Mas, aqui, ó, vamos voltar um slide, ele não tem direito de usar
o 33, parágrafo 4º, para considerar que, por fato dele ser semi-imputável, o crime deixou de ser hediondo. Se ele é um semi-imputável que está enquadrado no 33, parágrafo 4º, realmente o crime não vai ser hediondo. Mas o simples fato de ser semi-imputável não atrai esse fato de retirar a hediondez do crime. Beleza? Decidiu assim o STJ. Não há previsão legal sobre a semi-imputabilidade por si só afastar o caráter, a conduta do tráfico de drogas e seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada. Beleza? Vamos lá para a próxima, gente. Oferecimento de vantagem indevida para evitar a atuação policial. Agente abordado com drogas para uso próprio. Ato de ofício, corrupção ativa, ocorrência. Disposição do 48, parágrafo 2º e 3º, Lei de Drogas. Vamos lá, gente. Olha o que aconteceu com o sujeito. Artigo 28 da Lei de Drogas. O sujeito estava com drogas para consumo pessoal. Portando a droga para consumo pessoal. Esse sujeito, em algum momento, ele pode ser conduzido ali para que seja feito um termo circunstanciado dele? Sim. Mas esse sujeito vai ser preso, vai ter cadeia para ele? Não vai ter. Como a gente já viu, a gente vai até adiantar aqui embaixo, ó. O máximo que pode acontecer para ele é advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Máximo. Só que esse sujeito, o que ele fez? Ele foi lá e corrompeu os policiais. Esse fato dele ter oferecido, por exemplo, dinheiro aos policiais para que libertassem ele do crime de porte de droga para consumo pessoal, que sequer daria cadeia, ele cometeu o crime de corrupção. O segundo crime se configurou, mesmo que tenha tido por base não querer ter sido imputado do primeiro, que sequer daria cadeia. Os advogados ingressaram com o procedimento falando, olha aqui, ele só ofereceu dinheiro pelo fato do artigo 28, dele estar portando droga. E se droga sequer é um fato que daria para esse sujeito cadeia, não justificaria, em tese, na visão dos advogados, não justificaria a imputação de determinado crime a essa pessoa. O que a corte entendeu? Falou, opa, isso foi STJ. Não é bem assim não, coleguinha. Isso falou para os advogados. A ideia é a seguinte, embora o artigo 28, ele tenha cometido o artigo 28, que sequer dará cadeia para ele cometeu, sim, um segundo crime, independente, em tese, tem uma certa conexão, mas é independente aqui, sim, de corrupção. Ele ofereceu dinheiro para as pessoas para ser libertado do 28, tá certo? Então ele vai sim responder pelo crime de corrupção. E foi essa a decisão da STJ, tá? Porque não vai se impor flagrante, exceto do 28, mas isso não justifica a conduta que ele praticou. A corrupção passiva, só para a gente lembrar, é do artigo 333 do Código Penal, é um crime contra a administração pública que consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a quem? A funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Fechou? Vamos para a próxima jurisprudência? A próxima vai nos dizer o seguinte, ó. Tráfico de drogas, denúncia anônima, disque drogas, diligências que constataram a veracidade das informações prévias, fundadas razões para o ingresso em residência do acusado, violação de domicílio e inocorrência. Muito importante, sempre tem havido decisões nesse sentido, STJ sempre tem inovado, a quinta turma muitas vezes tem um posicionamento diferente da sexta turma. Estou apresentando hoje aqui, gente, posicionamento da quinta turma, tá? O que o posicionamento da quinta turma nos trouxe? A denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas, essa que é a chave, acompanhada das diligências para constatação da veracidade das informações prévias, ou seja, não foi simplesmente uma denúncia anônima. Foi uma denúncia anônima que depois teve diligências para constatar a veracidade das informações, tá? Podem caracterizar fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do investigado. Decisão de 22 de 4 de 2022 do STJ. Ou seja, se tem denúncia anônima, se tem diligência que constatou a veracidade das informações prévias, a quinta turma do STJ entende que sim, é possível que seja feito o ingresso dos policiais na residência do investigado, tornando em tese lícita aí a apreensão de eventual droga e outras coisas, tá bom? Vamos lá.
Informativo. Vou até tirar minha imagem aqui para facilitar a leitura, né? Ó, veja como é que esse tema polêmico. Informativo 666 do STJ, recurso em habeas corpus, tráfico de droga flagrante, violação de domicílio, tema 280 do STF, ó, fuga isolada do sujeito, ausência de justa causa, nulidade da prova. O que aconteceu aqui? O sujeito simplesmente fugiu. A polícia foi atrás dele. Se essa polícia foi atrás dele, ingressou no domicílio porque esse sujeito fugiu, isso não torna lícito eventual flagrante que tivesse acontecendo nessa casa. Essa foi uma decisão também da quinta turma. Tomada que ano? No ano de 2020. Vejam que está um pouquinho diferente da situação anterior. O que a situação anterior nos conta? Ó, era uma denúncia anônima de drogas e foi acompanhada de diligência para constatar a veracidade das informações. Essa outra decisão, que está no informativo 666 do STJ, ela fala situações diferentes. Situação diferente. Ela vai falar, olha, aqui o sujeito fugiu isoladamente, nós não estamos falando de denunciar, não estamos falando de nada disso, só fugiu. Entrou para dentro de uma casa, ali dentro daquela casa foi feito um ingresso nessa residência, e esse ingresso encontrou, por exemplo, droga lá dentro. Isso não faz com que esse flagrante seja lícito, ou seja, haverá uma nulidade das provas. Olha o que ele fala no ponto 2. Ó. Apesar de se verificar precedentes da quinta turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que exige prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas. Ou seja, mesmo se for denúncia anônima, tem que ter essa prévia observação, análise por parte da polícia para que se possa ingressar num domicílio, justificando aí esse ingresso sem mandado judicial. Tá certo? Vamos ver o informativo 806 do STF, que foi bem interessante, que a gente trabalhou com a decisão de 2022, né, do próprio STJ, quinta turma. Agora aqui é do informativo 666, uma decisão de 2020. E agora nós vamos trabalhar com a decisão de 2015 do STF, informativo 806. Fala assim, ó, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno quando amparada de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade civil, disciplinar ou penal do agente da autoridade de nulidade do ato praticado. Fechou? Então, para ficar uma dica aqui, né, se é para a gente poder dar dica de, inclusive, de atuação, né, só voltando minha fotinha aqui, o que tem que ter é o quê? Diligências prévias. Não pode ser tão somente porque o sujeito fugiu, porque o sujeito demonstrou nervosismo, porque foi um disco de denúncia, mas tem que vir também acompanhado aí de diligências ou de fundadas razões que vão ser justificadas a posteriori de que sim, aquilo ali indicava que ocorria a situação de flagrante dentro daquela dada situação. Fechou? Com essas informações, eu espero que vocês tenham aproveitado, desejo excelentes estudos a vocês, né, que esse pacote de jurisprudências possa colaborar com esse incentivo ao estudo permanente, constante, que só ele vai conseguir fazer com que de fato você consiga ser aprovado no concurso público. Concursos públicos estão mais exigentes, os candidatos cada vez mais qualificados para as provas, portanto, é um desafio de guerra. Com certeza você organizado, conseguir aí almejar cada vez mais estudos e robustez necessária a passar no concurso. Bacana? Nós aqui de Dedicação Delta desejamos excelentes estudos para vocês e que a gente se encontre no próximo vídeo. Um abraço para vocês, gente. Até mais.